Hello, seja muito bem-vindo à nossa primeira aulinha. Hoje é uma aula de inglês. E só gostaria de falar primeiro que eu estou muito feliz de começar com essas aulinhas aqui para vocês e espero poder ajudar da melhor maneira possível todos vocês a melhorarem como nível de inglês. Então, muita gente me falava que eu mudava minha voz de quando eu estava falando de português para inglês. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí depois eu comecei a perceber e eu vi que eu realmente mudava minha voz de quando eu estava falando português para inglês. Eu achava que isso era estranho, que eu estava falando errado, que eu não podia mudar. Mas aí depois eu aprendi que realmente você não usa o mesmo estilo de voz de quando você está falando em português para quando você está falando em inglês. E eu fazia isso de maneira natural, não pensava sobre isso, porque eu via muitas pessoas com nível muito alto de inglês falando inglês com uma voz diferente, e acabou que eu peguei isso de maneira natural, sem mesmo pensar, só depois que eu comecei a perceber mesmo que eu fazia aquilo. Mas pode ser que você não tenha as mesmas oportunidades que eu de ficar em contato com pessoas com nível muito alto de inglês, falando inglês diretamente. Então eu tô aqui para mostrar quais são essas diferenças das vozes que você vai usar tanto no português quanto no inglês. Enfim, quando você estiver falando em inglês, você vai usar uma voz que vem exclusivamente da garganta. Uma coisa que você não faz no português, porque quando você está falando português, sua voz tem uma certa quantidade que ela vem mais anasalada também. Vocês já perceberam que quando um americano ele vai falar português, por exemplo, ele fala desse jeito? Não é porque o português dele é ruim, mas é porque a voz que ele usa vem da garganta. E para você ver essa diferença, para você ver se você tá usando essa voz da garganta, é só você tampar o nariz. Se você tampar o nariz e você vê que sua voz ela mudou, ela deu uma tremida, é porque você tá usando uma voz mais anasalada, uma voz mais abrasileirada. Mas se a sua voz era mudar muito pouco, não mudar nada, é porque você tá usando uma voz do inglês. Igual eu tava falando, um americano ele normalmente vai falar desse jeito. Se eu tampar o nariz não vai fazer muita diferença. Mas se eu estiver falando com a minha voz que eu uso no português mesmo, se eu tampar o nariz vai fazer uma diferença tremenda. Porque quando você tá falando português, você usa essa voz mais anasalada, ela vem do nariz. Vocês podem fazer o teste em casa também, que não é a mesma voz, você usa essa voz diferente. E você consegue perceber na hora. Se o americano estiver falando com a voz desse jeito, você percebe que ele não é brasileiro. Da mesma maneira que se você estiver usando a mesma voz que você usa no português para falar inglês, um americano, uma pessoa nativa, ela vai perceber que você não é americano, que você não é estadunidense, no caso. Então, essa é a dica de inglês que eu tenho que dar para vocês hoje. A voz que você usa no português não é a mesma voz que você usa no inglês. Porque a voz que você usa no inglês, ela vem mais da garganta, enquanto a voz que você usa no português, ela vem mais anasalada. Even when I'm speaking in English, you guys can realize that that's the voice that I use in English. So if I do this, you guys can realize there is virtual difference. But if I use the voice that I use in Portuguese to speak in English, that's completely different. You guys can realize it. Então, essa é a aulinha de hoje, espero ter ajudado.